Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a este nosso bate-papo de toda semana, né? Deixa só eu verificar aqui a minha internet. Voltou. A gente tá ao vivo, né? Pelo Facebook e pelo Instagram. Então eu preciso monitorar aqui para ver o que tá falando aqui. Então é muito bom estarmos juntos aqui neste nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras às 20 horas, sempre trazendo um tema importante para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. Na quinta-feira nós damos continuidade ao tema da segunda, né? Que na segunda é um pouquinho mais corrido. E na quinta-feira a gente consegue fazer um pouco mais de tranquilidade. Vocês podem interagir, vocês podem colocar aí seus comentários, fazer perguntas. Então fica uma coisa assim mais gostosa, né? Da gente estar falando. E eu não quero fazer um monólogo, tá? Vocês podem colocar aí as suas considerações, a gente vai comentando aqui conforme vocês vão colocando. Então, vamos dando um tempinho aí pro povo entrar, né? Mas como já são aí mais de 8 horas, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. E é um bate-papo, hein? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema do livro O Médico Jesus. Eu gosto de mostrar aqui para vocês, né? Nós gostamos muito desse livrinho, que nos traz tantos ensinamentos. E o tema aqui que nós vamos falar hoje é perdoe aos seus pais. E eu gosto sempre de trazer mais alguma coisa, né, para complementando o nosso assunto. Então, no Evangelho, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 14, onde o título é Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, complementa esse assunto aqui que a gente vai estar falando. Eu trouxe também, é um assunto tão importante, né? Então, tem muitos livros que tratam desse assunto aqui. Deixa só eu. Tá. E eu separei também esse livrinho aqui, ó, Vinha de Luz, né? Que é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E também tem uns temas aqui bem bacanas, né? Que falam sobre isso. E é o capítulo 135 e 136. Um capítulo, o tema é pais e fala sobre a responsabilidade dos pais. E o capítulo 136 é filhos, que trata justamente da responsabilidade dos filhos, né? Porque todos nós temos responsabilidade no papel de filhos, que nenhum de nós podemos fugir. Todos nós entramos neste mundo, no planeta Terra, nesta encarnação atual que nós estamos e em todas as encarnações. Nós só entramos, né, nesta encarnação pelos nossos pais, então somos filhos. Nem todos nós somos pais, né? Muitas pessoas não têm filhos por vários motivos, então permanecem no papel de filhos, né? Não assumem o papel de pais. Então, deixa só eu tirar um comentário aqui que eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Então, assim, todos nós somos filhos, então muito importante esse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, que também é um dos mandamentos, né? Trazido por Moisés e reforçado por Jesus, né? Porque Moisés esteve no planeta muito tempo antes de Jesus, muitos anos antes de Jesus,
E quando Jesus veio, ele não veio para destruir nenhuma lei, nenhum mandamento. Ele veio para mostrar uma forma amorosa de entendimento dos mandamentos trazidos por Moisés, né? Então, aqui no Evangelho, Kardec nos traz uma explanação muito bonita, né, sobre o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe e da importância, né, que tem esse mandamento para nós. Então ele fala aqui que o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque nós não podemos amar o nosso próximo se nós não amamos o nosso pai e nossa mãe, que são as pessoas mais próximas que nós temos como filhos, né? Foram aquelas pessoas que aceitaram o compromisso de nos trazer a vida. Então não tem como nós não amarmos, nós amarmos e nós fazermos a caridade ao nosso próximo, a todas as outras pessoas, se nós não fazemos isso aos nossos pais. E ele diz aqui que a palavra honrai, ela encerra um dever a mais para com eles, né? Então não é simplesmente amar os nossos pais. Nós temos um dever, o dever da piedade filial, que vem nos mostrar que o amor, ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância que resultam na obrigação de fazer aos pais com maiores cuidados tudo o que a caridade ordena para com o próximo, né? Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados em nos engajarmos, né, em alguma obra social, porque nós precisamos fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação, mas nós gostamos de lembrar sempre que a caridade ela se inicia naqueles que são mais próximos a nós, né? E não existe ninguém mais próximo do que os nossos pais. Então nós temos o dever e a obrigação de respeitar os nossos pais, de honrarmos. A palavra honrar também significa reverenciar, né? Então nós devemos reverenciar os nossos pais pelo fato maior deles nos terem dado a nossa vida, né? Nós só estamos aqui aproveitando esta grande oportunidade de crescimento, de evolução espiritual, de evolução como seres humanos, por conta da bondade dos nossos pais em nos dar, nos propiciar esta oportunidade, né? Então devemos honrá-los, devemos reverenciá-los, respeitá-los, dar toda a nossa atenção aos nossos pais, né? Vocês jovens, né? Se é que tem algum jovem aí ligadinho com a gente, né? Nós precisamos sim ter obediência, né, aos nossos pais, mas uma obediência no sentido respeitoso, né? Nós devemos respeitar o que são os nossos pais, né? Respeitar a hierarquia. Eles vieram antes de nós, eles prepararam o nosso caminho, né? Eles prepararam o lugar onde nós estaríamos chegando, né? Para vivenciar todas as nossas experiências, para buscar o aprendizado de que nós necessitamos. Eles vieram antes, para quando chegássemos aqui, né, podermos ser acolhidos neste planeta, né, nesta vida
abençoada que nós temos. Então nós devemos sim, aqui no Evangelho, né, tem toda uma explanação falando sobre isso, sobre a piedade filial, né, que é termos um olhar amoroso, respeitoso e atencioso para com os nossos pais, né? Enquanto somos jovens, ali é, respeitando o saber dos nossos pais, né? As recomendações dos nossos pais, respeitando a forma deles pensarem, né? Muitas vezes os pais toda essa referência literária que eu passei aqui fala também sobre a responsabilidade dos pais, né? Se todos nós soubéssemos da importância da vida, da importância que tem uma encarnação, da responsabilidade que um pai e uma mãe têm, né, com a chegada de um filho, tudo seria muito diferente, né? Porque o que nós vemos hoje em dia é uma disparidade enorme, né, entre a responsabilidade e o ego. Muitos pais querem ter filhos, mas porque faz parte de uma programação social, né? Eu casei, eu quero ter filhos, mas qual é o verdadeiro objetivo de você ter um filho? De você dar a oportunidade para um espírito. Se todas as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento sobre espiritualidade, né? Sobre o que realmente nós estamos fazendo aqui, sobre a reencarnação, né? Se todas as pessoas tivessem um mínimo de conhecimento e compreensão sobre a espiritualidade, a paternidade, a maternidade, ela teria outro sentido, porque nós vemos nos dias de hoje as famílias totalmente desestruturadas, né? Porque cada um busca apenas a satisfação do seu próprio ego. Muitos pais têm filhos apenas para satisfazer, né, o seu ego, a sua vontade de ter um filho, mas qual é o todo o processo que envolve a chegada daquele ser? Né? Qual é todo o processo espiritual que envolve a chegada desse ser? É muito importante, porque às vezes nós recebemos um filho, às vezes não, né? Quando nós recebemos um ser como nosso filho, nós não temos noção da bagagem espiritual que aquela criatura traz, das necessidades de aprendizado que aquela criatura traz com ela, né? Então, nós nos perdemos no excesso de zelo, no excesso de expectativas que nós colocamos, então nós cobramos demais daquele filho, ou ao contrário, né? Quantos casos a gente vê até de mães que abandonam os seus filhos, né? Não é um julgamento, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um sente de uma forma diferente o peso da responsabilidade, né? Nós não somos ninguém para julgar, mas nós vemos, né, esta grande dificuldade que muitas pessoas, ao engravidar, não se dão conta da responsabilidade que estão assumindo, né? Simplesmente estão curtindo a vida ou se entregam a, na busca de satisfação pessoal e acabam muitas vezes se perdendo, né? Engravidam e não têm
noção da responsabilidade que estão assumindo perante aquela criatura, né, que está chegando. E muitas coisas ruins acontecem, né? Muitas mães não aguentam a responsabilidade de ter um filho, não querem assumir essa responsabilidade e acabam interrompendo esta vida. Muitas vezes não interrompem a vida, mas não conseguem criar este filho, né? Então abandonam, jogam fora, né? Existem muitas coisas que acontecem e nós não estamos julgando, mas é importante, sobretudo os jovens, né, buscarem a compreensão, né, do que estão fazendo com as suas vidas e do que vão fazer com a vida dos seus filhos. Então, aqui no capítulo 14, né, fala também sobre um subtítulo: parentesco corporal e o parentesco espiritual. Né? Parentesco corporal é o que todos nós conhecemos, né? Que nós nascemos numa família, todos nascem de um pai e de uma mãe. Depois as famílias, elas sofrem algumas desconfigurações, né? Muitas vezes os pais não têm uma união estável, cada um mora numa casa, né? Muitas vezes as famílias têm uma configuração bem diferente, né? E não importa a configuração da família, importa que tenha ali amor, né? Que tenha ali responsabilidade para se construir uma estrutura para que este ser possa vivenciar, crescer, evoluir, né? Dentro de um lar saudável, né? Não importa a configuração, né? Não importa se são dois pais, se são duas mães, se é pai e mãe, se é avó, avô, tia, tio que cria esta criança, né? O que importa é que o local onde essa criança vai se desenvolver seja saudável, né? Para que ela possa se expressar, para que ela possa experienciar e crescer, né? Absorver os ensinamentos que ela precisa, né? Que ela tem como objetivo. E o parentesco espiritual ele existe no mundo espiritual, né? Quando nós estamos desencarnados, nós convivemos com grupos de espíritos, com um grupo de seres que fazem parte da nossa família, né? Não é uma família consanguínea porque não estamos encarnados, mas é uma família constituída por afinidades, né? E convivemos com estas famílias no mundo espiritual. Muitas vezes com seres que participaram de nossas encarnações passadas, né? De outras encarnações, mas nós criamos tanta afinidade que convivemos ali no mundo espiritual. Outros pais, outras mães, outros irmãos, né? Que nós tivemos convivências em outras vidas e que temos afinidade, convivemos ali na espiritualidade enquanto nós estamos encarnados. E quando nós vamos encarnar, nós precisamos formar uma família consanguínea. Então, muitas vezes, nós fazemos ali combinações com aqueles seres que nós já temos afinidade para encarnarmos na mesma época e convivermos, né, como família consanguínea, ou mesmo como amigos, né? Mesmo que não seja a família ali dentro da mesma casa, mas às vezes é um familiar nosso mais distante, um avô, uma avó, uma tia, um tio, né? E nós vamos combinando, fazendo ali as nossas combinações, as nossas programações reencarnatórias para convivermos juntos. Por quê? Porque não é fácil uma encarnação, né?
Nós precisamos trabalhar bastante, vivenciar coisas diferentes. Então, nós fazemos essas combinações para que tenhamos apoio, né? Para que tenhamos um núcleo ali de convivência, onde cada um tem o seu aprendizado, mas de uma maneira coletiva, todos, né, temos aprendizados em comum, né? Uma coisa ou outra é semelhante. Então nascemos ali com essa proximidade, com essa, principalmente com a família consanguínea. Nós temos muitos aprendizados semelhantes, onde nós podemos nos apoiar, onde nós podemos trocar, né, para todos terem a oportunidade. Então, assim que se forma a família, o parentesco, né, consanguíneo, o parentesco corporal, né, geralmente são seres, né, outros espíritos com quem nós já temos afinidade, mas, né, existem também aqueles que nós não temos muita afinidade, pelo contrário, existem aqueles seres onde nós contraímos dívidas, né, entre aspas, são aquelas pessoas que nós ficamos com questões inacabadas, com questões mal resolvidas. Então, muitas vezes nós programamos de nos encontrar na mesma família, como amigos, para podermos, através das nossas experiências, nos apoiarmos, para podermos resolver tudo aquilo que não ficou resolvido de outras vidas, né? Então são aquelas pessoas com quem nós temos relações mais difíceis, né? Aquelas relações conturbadas, são aquelas pessoas geralmente que nós precisamos, inclusive, nos dedicar, né? Aquelas pessoas que são mais difíceis para nós são aquelas pessoas que nós precisamos dedicar mais atenção, mais amor, né? Porque Jesus já nos disse: amai os vossos inimigos. Por que que nós devemos amar os nossos inimigos? Porque muitas vezes já trazemos esses desafios de outras vidas, né? Então, são aquelas pessoas que nós precisamos dar mais amor e receber muitas vezes mais amor, porque às vezes o difícil somos nós, né? Nós achamos que o outro é difícil, mas a dificuldade está em nós muitas vezes. Então, nós precisamos intensificar a nossa atenção nessas relações difíceis para buscar a harmonia, né? Para buscar a dissolução de tudo aquilo que ficou mal feito em outras épocas. Aí aqui neste capítulo 14 também tem uma dissertação aqui de Santo Agostinho que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu recomendo que vocês leiam, é uma dissertação maravilhosa, né? Porque Santo Agostinho sempre vem com lições muito amorosas. Então eu recomendo, leiam lá no capítulo 14, né? Que Santo Agostinho tem a dizer. E adentrando aqui, né, finalmente no nosso tema do livro, perdoe aos seus pais, né? Por que eu falei sobre isso até agora? Porque é importante nós termos a compreensão de como funciona a nossa vida, né? Desde a nossa espiritualidade até a nossa vida material, porque a nossa vida material, ela é apenas uma expressão do nosso espírito, né? A nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. E nós nascemos aqui neste mundo material, nesta dimensão material, expressando tudo aquilo que é o nosso espírito, né? Então, nós precisamos ter um pouquinho de conhecimento de como funciona a encarnação, por que nós temos
relações difíceis, porque nós temos tantos problemas em família, né? Porque geralmente na nossa família nós temos aquelas pessoas que com as quais nós já nós temos coisas inacabadas, né? Nós tivemos processos onde geramos raiva, ódio, tanto da nossa parte como do outro, né? Às vezes a gente acha que o outro é a parte difícil, que o outro nos prejudicou de alguma forma, mas para entendermos esta relação, para entendermos este processo e buscarmos a harmonização, né, com estas pessoas que nós consideramos difíceis, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos também entender os nossos próprios processos, né? E para entender os nossos próprios processos, nós precisamos buscar o conhecimento sobre a espiritualidade, nós precisamos buscar a nossa história desde que a nossa mãe engravidou de nós. É importante buscarmos isso, né? Porque nós já sabemos que a criança que está no ventre da mamãe, ela já recebe as influências energéticas da mãe e do pai, né? As influências, toda a influência que existe no relacionamento entre papai e mamãe, né? Então nós trazemos traumas desde que estamos na barriga de nossa mãe. Nós trazemos um conteúdo de outras encarnações, né? O nosso espírito já traz uma bagagem, já traz um conteúdo e vamos absorvendo, desde que a mamãe ficou grávida, nós vamos absorvendo mais conteúdo. E isso vai nos formando, isso vai formando o nosso caráter, isso vai formando o nosso corpo emocional e vai se refletir desde o momento do nosso nascimento, né? Então a gente já pode observar as crianças, elas têm muita personalidade, né? Nós vamos auxiliando, né, na modulação da personalidade da criança, mas ela já traz uma bagagem, né? Então, nós podemos observar ali a criança muito pequena que já é muito elétrica, tem um porquê, né? De uma criança que ela não consegue se acalmar, ela não consegue se serenar, né? É muito agitada. Tem um porquê. Tem toda a bagagem que ela já traz, tem toda a influência da composição familiar onde ela vive, né? Então, às vezes a criança, ela repele algumas pessoas, às vezes ela repele um pai, às vezes ela repele a própria mãe, né? Nós já podemos observar isso na criança muito pequena. É porque ela é um espírito que traz, né, já toda uma constituição. Então, para adentrar aqui no nosso tema de perdoar os pais, nós precisamos ter um pouquinho do conhecimento, né, do nosso próprio conhecimento, de como que foi a nossa gestação, né, buscar fazer reflexões sobre a nossa constituição íntima, né, fazer meditações buscando a nossa própria personalidade, observar, né, a nossa própria personalidade, como que nós somos, para poder entender os nossos pais, né? Por que nós temos que perdoar os nossos pais? Porque, como eu disse, desde a infância nós nos traumatizamos. Não é que os nossos pais fazem coisas erradas a todo tempo, né?
Nós erramos sim como pais, porque não somos seres perfeitos ainda. Ainda somos seres imperfeitos. Ainda estamos em aprendizado. Quando nós temos um filho, é um grande aprendizado para os pais, né? Então, nós erramos sim, né, como pais. Nossos pais erraram conosco também. Na tentativa de acertar, muitas vezes nós erramos, né? Muitas vezes nós erramos, pecamos pelo excesso. Às vezes nos excedemos nos cuidados, queremos proteger demais. Ou ao contrário, como eu disse, às vezes nos perdemos na falta de zelo, né? Deixamos muito à vontade. É o que nós vemos muito hoje, por exemplo, né? Hoje os pais, nós podemos observar que tem muita dificuldade em colocar limite nos seus filhos, né? É difícil dizer não. Muitos pais têm grande dificuldade em dizer não para os seus filhos. Antigamente eles tinham muita dificuldade em dizer o sim, né? Então reprimia-se muitos filhos, né? Os filhos não tinham voz, não podiam se expressar. Hoje mudou, hoje é o contrário. Hoje o filho tem muita voz, né? Os filhos. E os pais têm muita dificuldade em colocar limites, em dizer não, isso não pode, isso não vai ser bom para você. Hoje existe muito essa dificuldade. Então os pais acabam pecando. Nós pais, né? Também sou mãe. Então fica difícil pra gente. Nós temos muita dificuldade. Então erramos, né? Aqui no comecinho desse capítulo, ele diz que toda doença, porque este livro ele fala sobre as enfermidades, né? E a busca da nossa cura, né? A cura de dentro para fora. Então, ele fala assim: sobre o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão, né? Então, todas as nossas doenças, elas se manifestam através do nosso corpo emocional, né? Quando alimentamos emoções desequilibradas, nós acabamos desequilibrando os nossos órgãos e desenvolvendo doenças, né? Então todas as nossas doenças vêm do nosso campo emocional. E por que nós desequilibramos o nosso emocional? Na grande maioria das vezes, porque nós não perdoamos. Nós não perdoamos o outro e nós temos uma imensa dificuldade em praticar o auto-perdão. Não perdoamos a nós mesmos. Então, por exemplo, às vezes acontece algo que nos deixa com muita raiva, né? Mas nós temos uma dificuldade imensa para detectar essa raiva. E da onde vem essa raiva? Às vezes a raiva está em nós mesmos. Às vezes a raiva é de nós. Estamos com raiva de nós mesmos e não conseguimos perceber isso. E vamos alimentando esta emoção da raiva, né? Até desequilibrar o nosso corpo e adoecermos. E se nós nos conhecêssemos melhor e detectássemos a tempo esse sentimento, esta emoção em desequilíbrio, nós poderíamos estar praticando o auto-perdão, né? Então a falta de nos perdoarmos, a falta de perdoarmos o outro, nos leva a adoecer. Então, quando a enfermidade se manifesta, precisamos parar, meditar, observar, refletir várias vezes, profundamente, porque estamos precisando perdoar alguém, né? Mesmo que seja nós, mesmo que seja uma situação, né? Nós às vezes temos muita dificuldade em aceitar, né? Então nós precisamos sim aceitar, né? Precisamos perdoar.
É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas as quais você esteja necessitando perdoar, né? Então é muito importante. Aqui ele fala, ó, todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais, né? Aqui ele fala assim que nós sofremos algum trauma durante a infância, mas é porque nós temos as nossas características e às vezes temos dificuldade em aceitar algumas situações. Como por exemplo, às vezes nós somos muito ciumentos. Então, quando nasce um irmão, nós nos traumatizamos de alguma forma, porque nós achamos que a nossa mãe está dando mais atenção para o outro irmão, né, para o bebê que nasceu. Às vezes nós achamos que a nossa mãe gosta mais do outro do que de nós mesmos. Então são esses tipos de traumas que ele se refere aqui. Todos nós temos alguma dificuldade em lidar com as nossas emoções ainda na infância, né? Muitas vezes nós somos muito carentes, mesmo crianças, né? E quando crianças, muito mais difícil de nós lidarmos com essas emoções, porque nós não temos ainda consciência do que são as nossas emoções. Então não temos como lidar com isso, como ir lá num psicólogo e nos analisar, né, quando criança. Então nós nos ferimos muito quando crianças, né? Nós nos traumatizamos, são pequenos traumas que se refletem durante toda a nossa vida, né? E como eu disse, que nossos pais também são seres ainda imperfeitos, né? Quando nós somos crianças, nós enxergamos os nossos pais como heróis, né? Para nós, eles nunca falham quando pequenos, né? Quando ainda somos pequenos, eles não falham, eles são nossos heróis, porque eles nos alimentam, porque eles nos protegem, né? Então nós não vemos defeitos nos nossos pais, mas pequenas coisas como essa que eu citei nos ferem e nós vamos levando isso para a nossa vida. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, entrando na adolescência, nós vamos adquirindo uma inteligência, né, mais apurada, nós já vamos observando melhor as situações, aí sim nós vamos nos ofendendo, né, com algumas atitudes dos nossos pais. A adolescência, então, é uma fase assim bem crítica, né? Onde os pais precisam assim ter bastante paciência, muita psicologia, né, com os jovens. Então nós vamos acolhendo, né, todos esses traumas e levando para nossa vida. Lá na frente, né, quando nós nos tornamos adultos, nós vamos tendo algumas dificuldades na nossa vida e na maioria das vezes nós não relacionamos essas dificuldades com os nossos sentimentos em relação aos nossos pais, né? Energeticamente falando, os nossos pais representam o yin e o yang, o positivo e o negativo na nossa vida, né? Os nossos pais representam a polaridade feminina e a polaridade negativa na nossa vida. E tudo na nossa vida tem essas duas polaridades, né? Então, muitas vezes, ele inclusive fala aqui nesse livro, nós estamos com dificuldade financeira, por exemplo, e nós não temos o conhecimento de que nós temos traumas e coisas mal resolvidas com os nossos pais, que podem estar se refletindo na área financeira da nossa vida. Muitas vezes nós temos problema de relacionamento com o nosso companheiro ou com a nossa companheira também por traumas que nós trazemos desde a nossa infância com relação aos sentimentos que nós temos com os nossos pais, coisas que ficaram ali travadas e que isso vai se refletir no nosso relacionamento amoroso, né? Então, por isso que é
de extrema importância nós estarmos na mais perfeita harmonia com o nosso pai e com a nossa mãe, né? Muitas vezes o pai abandona a família, né? E estes filhos, o que pode acontecer? Cada um tem uma condição de lidar com os seus próprios sentimentos. Umas pessoas são mais carentes, outras pessoas são menos carentes, né? Algumas têm mais facilidade de lidar com o trauma do que outras. Então, às vezes um pai abandona uma família e alguns filhos, eles sentem essa ausência paterna, né? E isso vai se refletir lá na frente, né? Lá na vida adulta. Ele vai levar isso, esta coisa, esta relação, esta relação assim ausente do pai vai se refletir durante toda a sua vida. Então, o que acontece? O pai, ele teve, o pai que abandonou a família, por exemplo, ele teve a sua, como que eu posso dizer, né? Ele teve os seus motivos. Ele não aguentou a responsabilidade, ele não tinha um bom relacionamento com a mãe, né? Ele então, o que acontece? Ele não quis enfrentar a situação. Não cabe a estes filhos julgarem os pais. O que cabe aos filhos é aprender a lidar com esse sentimento de ausência, né? Porque todos nós erramos. Todos nós, vai se saber se lá na frente nós também não vamos nos separar, deixar os nossos filhos, ter algum ato de que deixe o nosso filho também com esse sentimento de ausência, né? Por exemplo, uma mãe que trabalha fora, né? E muitas vezes tem que deixar o seu filho com outra pessoa, tem que deixar o seu filho na escola. Se é esta criança, a pessoa às vezes tem dois filhos. Um desses filhos vai lidar com essa situação numa boa, né? Vai encarar a vida, vai fazer suas amizades, lida com essa situação, não absorve isso como um trauma. O outro filho, às vezes, não tem essa mesma visão e acaba formando ali um trauma, porque a mãe não ficava com ele o dia inteiro, né? Não tô falando o que é certo ou errado, né? Cada um de nós fazemos as nossas escolhas e precisamos lidar com elas da melhor maneira. O que eu tô querendo dizer, assim, meio que explicar como que nós formamos os nossos traumas, né? Os nossos pais tomaram as decisões deles, né? E nós tivemos a nossa forma de lidar com os nossos sentimentos perante aquela situação, né? Então, quando nós não soubermos lidar muito bem com as situações e formamos os nossos traumas por causa das escolhas dos nossos pais, é importante que nós aprendamos a lidar com isso, que nós busquemos a compreensão de que os nossos pais tinham o direito de fazer as suas escolhas, de que os nossos pais são seres que estão em construção assim como nós, não importa a idade deles. Eles também são seres que estão aqui encarnados, buscando o seu aprimoramento, né? Então nós não podemos culpá-los, nós não podemos julgá-los. Então nós devemos perdoá-los. Assim como nós precisamos do perdão de outras pessoas, assim como nós precisamos
do perdão dos nossos filhos, é importante nós perdoarmos os nossos pais. E nós só vamos conseguir perdoá-los compreendendo que eles são seres que encarnaram, fizeram lá a programação deles, assim como nós, e que estão aqui encarnados buscando o seu aprimoramento. Se os seus pais já estão desencarnados, é o mesmo processo. Eles vieram aqui buscar o conhecimento, buscar a sua evolução, o seu crescimento, né? E te deram a oportunidade de também vir buscar o crescimento pessoal, o crescimento espiritual através da vivência neste plano material, né? Então, o simples fato deles nos darem a vida, deles nos proporcionarem, né, esta experiência reencarnatória, nós já devemos ser gratos, né? Aqui no comecinho desse capítulo ele fala assim, ó: se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo verdadeiramente, né? Em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limites, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com os seus pais. Então, qual o caminho para nós nos harmonizarmos com os nossos pais? É buscar o amor próprio. Se eu me amo, eu vim da onde? Eu vim dos meus pais. Quem me deu a oportunidade de estar aqui foram os meus pais. Então, se eu me amo, se eu sou grato pela minha vida, se eu sinto a alegria pela vida, eu vou automaticamente reverter essa gratidão aos meus pais. Então, este é o caminho, né, de perdoar os pais. Quando nós conseguirmos sentir muita gratidão o tempo todo pelos nossos pais, não importa o que eles falam, não importa o tipo de pensamento que eles têm, não importa o que eles fizeram, não importa se eles me jogaram no lixo quando eu nasci e alguém foi lá e me pegou e cuidou de mim, não importa. O que importa é que eles me deram a oportunidade de estar aqui, de estar vivendo esta vida maravilhosa, de estar buscando o meu aprendizado, de estar crescendo como ser humano e como espírito. Então são essas colocações que eu preciso fazer para mim mesmo. Buscar a gratidão pela vida. Buscar o auto-amor. Praticar o auto-amor. Buscar em mim o que eu tenho de melhor. Né? Cada um de nós precisamos buscar em nós o que temos de melhor. Porque acima de tudo somos filhos de Deus. E através dos nossos pais aqui na Terra, nós temos esta grande oportunidade de crescimento, né? Então, entendendo um pouquinho sobre o processo da reencarnação, como acontece, que é através dos nossos pais que prepararam o nosso caminho, que prepararam o nosso terreno, que aceitaram essa responsabilidade imensa de nos trazer para este plano, né? Quando nós reconhecermos todo esse trabalho, nós vamos conseguir sentir gratidão e nós vamos perdoar qualquer equívoco, qualquer falha que eles tenham cometido. E qualquer equívoco e qualquer falha que eles cometeram não nos diz respeito. Diz respeito apenas a eles. Né? O que nós precisamos praticar é a gratidão.
A gratidão vai nos levar ao perdão de qualquer equívoco, certo? Então é importantíssimo nós trabalharmos no perdão aos nossos pais, na reconciliação verdadeira. A reconciliação verdadeira não se é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência. Não adianta sermos tolerantes. Não adianta sermos tolerantes com os nossos pais. Nós precisamos amá-los. Eles merecem o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa honra, né? Lembra? Honrar pai e mãe vai além do amor que nós devemos ter por eles, né? O honrar nosso pai e nossa mãe é reverenciá-los incondicionalmente. Não importa se eles fizeram algo que não nos agrada. Não importa se eles fizeram algo que até tenha nos prejudicado. Se nós estamos aqui hoje, né? Se você está aí me ouvindo, é porque nós devemos ser gratos aos nossos pais. É graças a eles que nós estamos aqui. É graças a eles que nós podemos fazer esta reflexão. Não é mesmo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, né? O Balta, honrar nossos pais neste plano e no plano superior, mostrando que amor e respeito, mostrando amor e respeito sempre. Exatamente, né? Honrar os nossos pais é amá-los, respeitá-los, reverenciá-los. Mostrarmos gratidão e não tristeza, mas saudade. Sim, quando os nossos pais já desencarnaram, nós devemos ser gratos também, muito mais, né? E é o que ele está falando aqui, não com tristeza, né? O meu pai, por exemplo, já desencarnou, e sempre que eu lembro nele, eu falo para ele todo o amor do meu coração para você, né? Toda a minha gratidão, todo o meu respeito. Sempre que eu lembro dele, eu tenho esse pensamento. No começo, sim, eu senti muita tristeza pela separação, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Então, toda vez que nós pensarmos em nossos pais desencarnados, né, faça um minuto de silêncio e envia para ele o seu sentimento de amor, gratidão, respeito, reverência. E aqui também o Balta fala, né, que desta forma nós também tranquilizamos eles, com certeza, né? Quando eles estão lá no lado espiritual, nós não sabemos da condição deles. Então, quando nós temos um pensamento amoroso para eles, nós tranquilizamos, né? Então, pessoal, tá acabando o meu tempo aqui, né? Porque no Instagram a gente tem uma horinha, né? Então, já ficou longo demais também. Acho que deu pra gente ter uma noção, né, sobre esse tema tão importante. Quer melhorar a sua vida? Quer melhorar os seus relacionamentos? Quer melhorar a sua situação financeira? Né? Parece até estranho falar isso, mas tudo na nossa vida tem a polaridade feminina e a polaridade negativa. Tudo, até os nossos órgãos internos, tem a polaridade feminina, tem a polaridade negativa, feminina e a masculina, né? Então, nós devemos agradecer os nossos pais, mas verdadeiramente, tá? Buscar o sentimento de gratidão, de respeito, de honra, né, pelos nossos pais, de reverência aos nossos pais, com muita gratidão, com muito amor, incondicionalmente, né? Não é só mãe, não é só pai que desenvolve o amor incondicional. Como filhos,
nós também devemos buscar este amor incondicional. Não importa o que aconteceu, não importa como foi, o que importa é que nós estamos aqui hoje. Se estamos ouvindo esta conversa hoje, se temos a oportunidade de fazer esta reflexão, é graças aos nossos pais, né? Que um dia nos receberam. Então, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos nossos pais, né? Sempre com muita responsabilidade. E se somos pais, também vamos agir sempre com todo o nosso amor, com muita responsabilidade, né? Para você que é jovem, que está começando, né? Responsabilidade sempre, buscando conhecimento com amor, tá bom? Então, eu agradeço imensamente a todos vocês que tiveram paciência de ficar esse tempo todo aqui me ouvindo. Falaram bem pouquinho, né? Eu agradeço porque só o Balta que falou comigo aqui, né? Pessoal aí, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui conosco, que possamos levar estas reflexões, que possamos fazer boa leitura dentro desse tema, tá bom? Eu falei para vocês aí, ó, do livro Médico Jesus, o Evangelho traz esse tema, Vinha de Luz, e tem muitos outros livros que trazem esses temas, né, tão importantes para nossa reflexão, para nossa conscientização, para ampliação da nossa consciência e da nossa responsabilidade como seres humanos, ok? Então, uma ótima noite para vocês, um resto de semana com muita luz e nós nos encontramos na segunda-feira às 8 horas com um novo tema. Fiquem na luz, fiquem na paz. Uma ótima noite para todos vocês. Um grande beijo.